Bom dia a todos, eu sou o Dr. Paulo Roberto Zeles, em nome aqui da disciplina de Medicina Esportiva da Unifesp, professor Alberto Pocchini, professor Beno, professor Andreoli, professor Belangeiro. Tenho o prazer de convidar hoje o João, que faz parte aqui do nosso staff, ajuda a gente nas questões aqui administrativas, nas provas para os residentes, e tem dado aulas brilhantes. Quem quiser realmente aprender um pouquinho mais sobre medicina esportiva, um cara muito legal para vocês seguirem e verem as aulas que ele já apresentou. Hoje, mais uma vez, um tema que foge um pouquinho da rotina, né? Muitas vezes a gente vê aulas mais tradicionais, e esse é um projeto que ele vai contar um pouco melhor para vocês, mas de um estudo que ele fez justamente para associar as mamas com a atividade física. João, você já é conhecido da maioria, mas eu peço que você se apresente brevemente. Fique à vontade, bem-vindo mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom, como o Paulo disse, eu sou o João Augusto Lombardi, fiz minha residência médica em medicina esportiva na Unifesp, atualmente estou na preceptoria da residência, fiz minha pós-graduação em fisiologia do exercício pela USP de Ribeirão Preto e sou vinculado ao Comitê Paralímpico Brasileiro também. Fico muito honrado em falar desse tema aqui. O motivo de eu estar falando desse tema hoje é em uma conversa com a doutora Rosângela Faroni, ginecologista esportiva da Unifesp. A gente estava conversando um dia em relação a questões do sexo feminino em relação com o treinamento físico, possíveis questões que impactem, que possa vir a atrapalhar na performance em relação à saúde, e ela me apresentou esse mundo aí em relação às mamas, e aí, como tudo na medicina esportiva, não existe um livro físico que esteja lá discriminado sobre esse tema, então é trabalho de formiguinha mesmo para montar quebra-cabeça. E a partir de estudar esse tema, eu coloquei também na anamnese de todas as mulheres fisicamente ativas que eu atendo, e vi que realmente é um tema pertinente, muito comum, como vocês vão ver, e que merece toda a atenção, pouco falado. Então, responsável aí, também a Rosângela Faroni tem total autoria e coautoria junto aqui comigo. Então, a importância de estar falando sobre esse tema aqui é que a prática de atividade física, ele faz parte atividade física, exercício físico e esporte, eles devem fazer parte da rotina do ser humano, e a OMS lançou aí uma meta de redução da inatividade física no mundo em até 10% em 2025. E aí a gente sabe que tem dados registrando que as mulheres são menos fisicamente ativas do que os homens, e sendo menos fisicamente ativa que os homens, é esperado que com essa meta aí da redução da inatividade física até 2025, o número de mulheres praticantes de exercício físico aumente. Esse número já está sendo visto aumentando no Brasil e no mundo, junto com os dados aí mostrando do Comitê Olímpico Internacional de aproximadamente, cada vez mais perto, 50% de mulheres praticantes das Olimpíadas, que é o maior evento esportivo do mundo, Olimpíadas de Verão, 50% de participantes. E aí, para isso, para que as mulheres fisicamente ativas continuem fisicamente ativas e as que são fisicamente inativas passem a ser fisicamente ativas, a gente precisa entender as características que impedem e façam com que esse número de mulheres fisicamente inativas seja maior do que os homens. Para isso, um fator muito determinante em relação ao treinamento físico são as características físicas distintas entre o sexo feminino e masculino. E aí, abordar fatores que podem impactar negativamente nas mulheres tem que entrar na questão da nossa discussão aqui. Uma característica física exclusiva, quase que exclusiva do sexo feminino, são as mamas. E aí, a gente tem que entender o impacto das mamas na atividade física e no exercício físico e o esporte também, para que a gente encoraje os melhores níveis de prática de atividade física. E, a partir disso, a registro na literatura mostra que as mamas pode ser uma barreira à prática esportiva com registro de 17% e 46%.
Portanto, problema em relação às mamas nas mulheres fisicamente ativas merece nossa atenção. E aí, quando a gente fala de relação das mamas e exercício físico e esporte, a causa que mais aparece na literatura é a mastalgia. A mastalgia relacionada ao esforço recebe por alguns autores aí o nome de mastalgia induzida pelo exercício. E essa mastalgia relacionada ao esforço, ela pode vir desde a infância até a adolescência, continuando também na vida adulta. E aí, essa mastalgia induzida pelo exercício, sabidamente, a dor nas mamas é uma barreira à prática da atividade física. Isso acontece por quê? Porque as mamas, ela tem, pela questão da face ali, dos tecidos mamários, ter a falta de um tecido muscular dando suporte, sendo ali basicamente um suporte primário das mamas, um suporte intrínseco, faz com que as mamas tenham a movimentação excessiva durante o exercício físico, durante o esforço. E aí, a magnitude e frequência do aumento do balanço das mamas faz com que aconteça a mastalgia induzida pelo exercício. A mastalgia induzida pelo exercício, ela representa ali o aumento da tensão das estruturas mamárias e da fáscia mamária ali, potencialmente gerando um estiramento. E aí, essa, apesar de ser a hipótese mais aceita, mais descrita, a gente precisa aí de estudos de causalidade para efetivamente atestar que esse suporte, a falta de suporte intrínseco, esse suporte mamário ali dos tecidos glandulares, com a pele sobrejacente aderida à face do peitoral maior, gerando aí a magnitude e movimento do balanço das mamas, realmente causem a mastalgia induzida pelo exercício, e se efetivamente essa for a fisiopatologia, se ela é a única. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente busca na literatura, essa autora aí, McGee, uma das autoras que mais publica em relação a esse assunto, relata no artigo dela que até os dias de hoje, no caso dela da publicação de 2020, falou que os estudos com biomecânica das mamas em relação ao movimento, os estudos ainda têm desenhos pobres e metodologia de avaliação inadequados. Então, precisa de um campo aí de atestar causalidade na mastalgia induzida pelo exercício. A mastalgia induzida pelo exercício, ela é variável na prevalência em relação à literatura. Em ordem crescente aí, os estudos mostram que 19% em 319 corredoras em provas de 10 km e maratona, 30% em 2.089 garotas fisicamente ativas em idade escolar, entre 11 e 18 anos, que foi bastante semelhante aí a 32% em 1.285 maratonistas da prova de Londres de 2012, 40% em mulheres que montam cavalos, a Amazonas, 1.265 mulheres, 63% de 540 atletas de alto rendimento da Austrália, de 9 modalidades diferentes, sendo que a maior prevalência já registrada foi de 72% em uma reunião da Associação Médica Americana. O que a gente tem que ver em relação a essa prevalência é que uma das autoras propõe aí que dados de atletas de alto rendimento e atletas de elite pode não representar fielmente o que acontece em mulheres fisicamente ativas da população geral. Por quê? Porque o alto rendimento ele representa movimentos e gestos específicos, além de já ter sido registrado e consagrado na literatura, que atletas geralmente têm um limiar mais alto de dor. Então, a gente tem que fazer essa discriminação e direcionar os estudos para cada vez mais entender qual exercício, qual esporte evolui mais com essa mastalgia induzida pelo exercício, para que com essa estratificação, essa categorização, a gente consiga dar uma assistência adequada aí na área da saúde e entender efetivamente por que dessa prevalência variável na literatura. Então, é uma prevalência que chama atenção. Isso acontece, aparentemente comum, e você vê que são mulheres fisicamente ativas no geral e mulheres mulheres atletas de alto rendimento. Então, é genuíno, é legítimo a gente estar discutindo isso aqui hoje. E aí, falando ainda da mastalgia induzida pelo exercício, a relação das mastalgias com o esforço físico, a gente tem que entender que o exercício físico, por si só, ele foi visto como um fator
mais prevalente em mulheres fisicamente ativas, representando 14% da amostra. Por que eu estou falando isso? É só o esforço que causa mastalgia? Não, mastalgia tem várias etiologias, mas o exercício físico, ele entra como fator de risco, como uma das causas da mastalgia, além de existir a mastalgia induzida pelo exercício físico. Também tem registro aí de 32% relatando pior em um estudo, e outro estudo relatando exacerbação da mastalgia por outra etiologia em 33%. 1/5 durante o exercício e quase metade durante treinos e competições sofrendo com a mastalgia, mostra que a gente tem um campo enorme aí a discutir em relação a esse tema. Entender o que fazer, por que fazer, certo? Além do que, a mastalgia, ela é dividida em... tem uma das divisões de mastalgia, é a mastalgia não cíclica, mastalgia cíclica e mastalgia extramamária. Dentro da mastalgia não cíclica, provavelmente é onde entra aí o exercício físico e o esporte. Então, dentre as etiologias da mastalgia, existem ainda as não induzidas pelo exercício e, especificamente da mastalgia cíclica, um estudo aí com 6.812 mulheres que foram recrutadas por um aplicativo de exercício físico, que é o Strava, sem fazer jabá aqui, mas o Strava é um aplicativo de exercício físico, recrutou mulheres fisicamente ativas, 6.812, então um número bem significativo aí do estudo, mostrando que a mastalgia e sensibilidade nas mamas foi o terceiro sintoma mais comum relacionados ao ciclo menstrual. Então, a gente está falando sintoma de ciclo menstrual em mulheres fisicamente ativas, sendo a mastalgia é o terceiro sintoma mais comum, representando aí mais de 80% da amostra. E aí, um estudo, ele quis ver justamente se existiria, então, um efeito composto da mastalgia induzida pelo exercício com outras mastalgias. O que esse artigo concluiu é que foi refutada essa hipótese de que a mastalgia induzida pelo exercício com a mastalgia cíclica pudesse ter um efeito aí composto, consequentemente aumentar a mastalgia. Ainda que esse artigo refutou essa hipótese, a gente tem um campo aí para entender a relação dessa mastalgia induzida pelo exercício com a mastalgia cíclica, ainda que não tenha esse efeito composto aí. Além de que seria muito prudente replicar o estudo dessa autora aí para ver se efetivamente não tem esse efeito composto das mastalgias aí. Além disso, o que pode explicar os dados ali em relação a diferentes prevalências, ao acontecimento da mastalgia induzida pelo exercício, é o gesto esportivo em si. Pular, 82%, correr 77% e aterrissar, 66%, foram os gestos esportivos mais comuns que apresentaram mastalgia. Então, o gesto esportivo, por si só, tem um impacto aí na apresentação da mastalgia, provavelmente relacionado àquela movimentação das mamas. E aí um estudo mostrando da montagem a cavalo especificamente, montagem ao cavalo e hipismo tem vários gestos, tem vários gestos esportivos em relação à montagem a cavalo, um deles é o trote sentado, sendo o trote sentado o que mais causou mastalgia por essa amostra aí. Em relação à severidade, a severidade, com certeza absoluta, merece atenção aí na discussão da mastalgia induzida pelo exercício. Por quê? O que os artigos mostram? Os artigos mostram que, em relação à severidade, 74% da amostra do artigo dessa autora mostrou que 74% da amostra das mulheres relataram algum sofrimento, sendo que desse algum sofrimento, 52% relatou esse sofrimento como desconfortável e 8% relatou como excruciante. Outros estudos mostraram que 20% e 44% de outras amostras falou que as mulheres ou não realizavam nenhuma medida para aliviar a dor, ou elas relataram que não tinha nenhuma solução. Então, isso é muito impactante, isso merece a nossa atenção, a gente tem que começar a discutir essas coisas. Imagina você sentir dor e simplesmente pensar que não tem nada a fazer em relação a isso. Em relação à severidade, também precisa entrar aqui na discussão em relação a esse tema, justamente aquela questão dos altos limiares de dores. Por quê? Porque a gente precisa aí
provavelmente cada mulher tem um limiar de dor em relação ao exercício físico, e isso muito provavelmente é individual. Por quê? Porque vamos colocar dois cenários aqui. Pode ser que uma mulher tenha esse sofrimento aí relatando como excruciante, mastalgia induzida pelo exercício excruciante, e ainda assim faça o exercício, faça o esporte dela, faça o treino, a competição. Ou pode ser que tenha uma mulher que, ainda que ela relate a mastalgia como leve, isso implique da não realização do treino dela, ou então da competição, que seja. Então, provavelmente isso é muito individual, a gente precisa efetivamente fazer essa associação desses limiares aí, se é que eles existem. Em relação à performance, intensidade e duração, é intuitivo e até que óbvio pensar que a mastalgia induzida pelo exercício vai impactar na performance. A dor nas mamas como obstáculo ao rendimento esportivo, na literatura foi mostrado 17%, 20% e 21%. Além em relação à performance, o que tem que levar em consideração é saber que intensidades mais vigorosas, a intensidade tem relação também com a mastalgia induzida pelo exercício. Por quê? Um dos estudos mostrou que, em relação à mastalgia induzida pelo exercício, intensidade vigorosa, 64% da amostra, em relação a 54% da amostra com intensidade moderada. E outro estudo que também fez mais ou menos um desenho em relação à intensidade, mostrou que 78% da amostra com intensidade vigorosa teve a mastalgia induzida pelo exercício, já as moderadas foi de 49%. Outros estudos, um quarto diminuiu a intensidade e um quinto deixou de treinar em outro estudo, outra amostra, além de que tem outros relatos na literatura de outras medidas, como diminuir a duração. Esse estudo era mais ou menos 15% das atletas diminuindo a duração do treino devido à mastalgia, se deitar, relaxar, parar o treino, remarcar o treino, foram outras medidas relatadas. Então, existe também esse ato aí na ciência para a gente começar a discutir carga de treino e, mais especificamente ainda, cada variável aí de periodização de treino, intensidade principalmente, mas muito provavelmente também duração e frequência, para a gente conseguir fazer uma associação primeiro, para depois fazer uma causalidade e efetivamente conseguir trabalhar com carga de treino, se realmente isso existir. Então, controle da mastalgia com a carga de treino, igual existem muitas outras variáveis para muitas outras questões de saúde que faz. Então, a gente precisa, na ciência, na literatura, saber se efetivamente comprovar e atestar a causalidade dessa relação com cargas de treino, sabendo que tem impacto na performance. Mastalgia induzida pelo exercício, na minha opinião, como nós trabalhamos com mulheres fisicamente ativas, tem que ser vista como um problema de saúde pública, porque isso acontece e tem que ser falado. Mas é óbvio que a gente tem que entender o impacto disso na performance também. A gente tem que performance, a diferença de um resultado, quando a gente fala de alto rendimento, é questão de segundo, é questão de metros, centímetros. Então, com pouca coisa, a gente altera resultado ali. Então, se mastalgia induzida pelo exercício e outras mastalgias impactam na performance, a gente tem que começar a falar na nossa discussão também. Tamanho das mamas, sabidamente, está relacionado à mastalgia. Por quê? Mulheres com mamas maiores tendem a ser menos fisicamente ativas. Por isso deve ser encarado como uma barreira à prática esportiva. Então, mulheres com mamas maiores têm essa barreira potencial para a prática esportiva. Inclusive, as mulheres com mamas maiores, tem artigos citando que mamas maiores são causa de intolerância ao treinamento físico. Por quê? Porque os registros na literatura mostram que as mamas maiores acabam tendo mais dores em relação a mulheres que têm mamas menores. 13% maior de prevalência quando é comparado uma mama maior com mama menor. E aí, o que os estudos colocam ali é uma relação indireta, através de questionário, perguntando para as mulheres o tamanho do sutiã. Tem países com diferentes medidas, mas o mais consagrado lá do AA até o H. Então, tem artigo ali que coloca 32 tamanhos diferentes de sutiã. Simplesmente para fazer
a relação indireta do tamanho do sutiã com a mastalgia. Quanto maior o número do sutiã, mais relacionado à mastalgia. Maiores números de sutiãs, mais mastalgia. Indiretamente, eles relacionam isso a tamanho das mamas. Simplesmente porque aquela movimentação no tecido mamário, que tem a falta do suporte intrínseco, com a movimentação das mamas excessivas, essas mamas maiores tendem a sofrer mais esse balanço, mais essa movimentação. E aí, 15% em uma amostra falou que as mamas delas eram muito grandes para exercitar. Então, as mamas serem grandes por si só foi motivo da não participação esportiva em 63% aí. E aí, mamas hipertróficas, sabidamente, participam menos em atividade física total semanal. Então, se a gente pegar mulheres com mamas menores, atividade física semanal total, a quantidade é maior em relação a mamas hipertróficas. Esse artigo foi legal, porque ele fez um corte volumétrico ali, através de escaneamento 3D, e fez a nota de corte abaixo de 350, entre 350 e 700, entre 700 e 1.200 e acima de 1.200. E aí, acima de 1.200, ele classificou como mamas hipertróficas. Tamanho das mamas maiores tem mais lesões por contato, simplesmente porque a área de superfície corporal das mamas serem maiores faz com que tenha mais lesão nas mamas. A gente vai discutir lesão nas mamas mais à frente. E obesidade, sabidamente, aumenta o tamanho das mamas por depósito de gordura. E a gente sabe que obesidade está relacionado a mais inatividade física. Então, além de obesidade e inatividade física, entra como terceiro fator aí o tamanho das mamas nessa discussão aqui, porque ele está associado também com essa mastalgia induzida pelo exercício. E nessa amostra desse autor que eu falei, que fez o corte volumétrico por escaneamento 3D, 76% das pacientes com mamas hipertróficas, isso é, aquele corte de acima de 1.200 ml, tinham obesidade. Então, a gente tem que colocar aí o tamanho das mamas na discussão e levar isso em consideração. E aí vem um paradoxo. Vem um paradoxo por quê? Porque o exercício físico, nos artigos que falam sobre mastalgia, sem ser as induzidas pelo exercício, mastalgias de outras etiologias que não é induzida pelo exercício, eles propõem mudança do estilo de vida como tratamento da mastalgia. E aí, o exercício físico, o esporte, ele entra nesse contexto, certo? Entrando nesse contexto, os estudos partem como o exercício físico como uma intervenção para tratamento, o exercício como uma ferramenta terapêutica não medicamentosa com bons resultados. E aí, tem artigo mostrando que o grupo controle e intervenção, sendo intervenção, o exercício físico melhorando a escala visual analógica para dor, e outro estudo lá com 1.659 mulheres que tinham melhor aptidão física com menor prevalência de mastalgia. E aí um estudo de comparação de 234 mulheres maratonistas com 234 mulheres da população geral, as maratonistas tinham menores prevalências de mastalgia, 32,1% e 43,6%, respectivamente. Então, tem esse paradoxo do exercício físico como ferramenta terapêutica não medicamentosa, e, além disso, outro artigo mostrou que 80% das mulheres com dor nas mamas, com mastalgia, não fazia exercício físico regular, segundo as recomendações de saúde para aquela época, 1994. E aí, o que a gente coloca aqui na discussão é que o exercício deve ser incluído na estratégia de tratamento de dor nas mamas, e por isso que é tão importante a gente entender a relação do exercício, mastalgia induzida pelo exercício, com as outras etiologias de mastalgia, porque as outras etiologias de mastalgia, elas têm o exercício como uma ferramenta terapêutica não medicamentosa. Além dos artigos estarem mostrando que, apesar da mastalgia induzida pelo exercício acontecer, mulheres fisicamente, mesmo tendo mastalgia induzida pelo exercício, mulheres fisicamente ativas têm menor prevalência e incidência das mastalgias em si. Então, a gente tem um campo muito grande aí a ser descoberto em relação à mastalgia e exercício físico, e ainda mais da mastalgia induzida pelo exercício.
E aí, quando a gente fala de mastalgia em geral, geralmente na literatura, e aí, claro, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas a mastalgia em si, a maioria das etiologias não tem o tratamento farmacológico como primeira medida de tratamento. Quando a gente vai ver a discussão de tratamento farmacológico, tratamento medicamentoso para mastalgia, alguns artigos citam lá danazol e tamoxifeno, só que a gente tem que lembrar que danazol e tamoxifeno está na lista de doping da UADA, e então, quando a gente trabalha com atletas que estejam sujeitos à testagem antidoping, essas medicações elas estão proscritas, elas não devem ser indicadas. Primeiro, provavelmente não vai aceitar não vai ser aceito a autorização de uso terapêutico, porque tem outros manejos, outras estratégias. E segundo, mesmo que mulheres não estejam, mesmo que sejam pacientes não sujeitos à testagem antidopagem, danazol e tamoxifeno tem relatos aí de efeitos colaterais, efeitos adversos que não seriam tão interessantes. Então, é muito importante aí, no acesso à saúde da mulher, ter essa integração aí do médico do esporte com o ginecologista e mastologista. Ô, João, Oi. eu acho que a gente podia, nós temos aqui, acho que 4 ou 5 ginecologistas, né? Quando a gente vai falar um pouquinho sobre esse tratamento medicamentoso, considerando o doping, queria ver se elas têm alguma outra alternativa, porque os 2 medicamentos que você falou, a gente fica realmente com as mãos atadas, né? Então, como elas têm bastante experiência nisso, fiquem à vontade se as colegas quiserem contribuir. Como o João falou, ele não é a melhor pessoa para falar nisso, eu discordo. Eu acho que ele está falando realmente muito bem, mas ele não tem, às vezes, a visão do ginecologista. Tati, eu vi que você ligou aqui a sua câmera. Se quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Oi, gente. Deixa eu até falar, João, porque eu vou ter que buscar o Pedro na escola. Eu gostaria muito de contribuir. Primeiro, assim, em relação aos tratamentos, por vezes a gente lança a mão de anti-inflamatório, tá? Tanto via oral quanto eventualmente tópico, né? Então, até mesmo os sprays de anti-inflamatório, às vezes a gente usa como recurso. Existem alguns fitoterápicos, né? Que a ação é meio controversa e tem um efeito placebo também real em cima disso, mas a gente vê na prática que algumas mulheres melhoram. E o próprio contraceptivo hormonal também acaba sendo uma opção dentro aí, que a mastalgia também é um sintoma de TPM, e por vezes a gente trata ela, né, com o contraceptivo. Então, são 3 recursos, né, as meninas aí podem somar em relação, né, ao tratamento. Eu só não queria deixar de falar uma coisa, João, assim, eu vou continuar online, tá bom? Eu só tenho que sair para pegar, enfim. O que você falou agora é de extrema importância, tá bom? Tudo. Para vocês terem uma ideia, gente, né, quem não me conhece, eu sou gineco esporte, há mais de 10 anos no Comitê Olímpico, fiz meu mestrado e doutorado na escola com atletas, e nenhuma das 2 vezes nas minhas teses eu perguntei sobre mama, entendeu? Então, assim, é nesse ponto que estamos, sabe? É um assunto que a gente tem que falar muito, eu queria já falar para você, João, quando você fala assim, tem alguns esportes que isso tem mais? Talvez. Mas a gente também começou o estudo da tríade achando que alguns esportes tinham mais. E, no fim, hoje, a gente se preocupa com a tríade, com o biotipo magro em todos os esportes. Então, vamos levar a mama para todos os esportes, entendeu? Eu acho para a gente já não começar errado, entendeu? O Brads veio mostrar para a gente que a tríade pode estar em tudo. Então, eu acho que essas dores na mama também a gente tem que colocar em toda a anamnese com a mulher atleta ou esportista. E olha a semelhança, né? Que você falou até agora aí tem relação com a carga de treino, né? E chegando até a suspender treino. É tão semelhante o que às vezes a gente faz também com o Reds. E acho que daqui a pouco você vai entrar, que é outra semelhança, daí a gente fala da prevenção, tá bom? Então, eu queria que a gente ficasse com essa ideia que parece que a gente voltou no tempo para se falar em ginecologia do esporte, falar quando a gente ia atrás da busca ativa pelos sintomas, tá? Buscar, perguntar se perde urina, perguntar da menstruação, e hoje, João, você traz aí a parte da mama.
Acho que você e a Rô estão fazendo um trabalho sensacional em relação a isso. Quem não sabe, fico mais feliz ainda, Rô, porque, João, porque você é homem, médico do esporte, não é gineco e vai dar essa aula no congresso. Então, parabéns, tá? Era a contribuição que eu queria ter dado. Paulo, desculpa ter interrompido, mas eu queria muito te parabenizar, João, de novo, pelo seu trabalho e pela aula sensacional para a gente, gineco. Eu acredito que as meninas que estão aqui também pensam a mesma coisa. Para a gente seguir, pessoal, então o João vai apresentar essa aula também no nosso congresso, que já convidamos vocês, né? A professora Maíta aqui também diz um pouquinho mais sobre anti-inflamatórios não hormonais, inclusive também vitamina, anti-inflamatório tópico e oral. A professora Silvia também diz sobre suporte mecânico, né? Que existem TOPs especiais, tá? E depois aqui a professora Maíta fala mais uma vez sobre o ácido gamalinoleímico. Isso aí. Isso, esse é o fitoterápico que a gente costuma usar, que eu falei do efeito placebo ou não. E dentro aí da prevenção, né, João? É o que a Silvia falou, acho que vale a pena a gente falar dos tops. Que é bem Perfeito, João. Vamos seguir. No final, a gente abre aí, se o pessoal quiser fazer mais contribuições, os demais colegas. Eu sei que a gente tem triatleta, a gente tem um monte de gente que faz esporte. Eu sei que o assunto é em mulher, mas, por exemplo, tem surfista que tem dor na mama também de atrito, né, João? Não sei se você vai falar ou não, mas, enfim, vamos seguir. Muito boa aula. Então, aí falando efetivamente aqui do manejo, como a doutora Silvia pôs aí, os tops, sutiãs esportivos, o que tem na literatura é que ele pode reduzir ou prevenir caso ele seja utilizado com suporte adequado para o tecido mamário, evitando aquela movimentação excessiva que causaria o estiramento ali, a transmissão de carga para o tecido mamário. Tá? É registrado que esse é o método mais utilizado para aliviar a mastalgia e também registrado que mulheres que usam o sutiã esportivo têm menores prevalências de mastalgia induzida pelo exercício. Então, os profissionais da área da saúde devem indicar e aconselhar o sutiã esportivo adequado. Tem um estudo que mostrou até 85% de alívio na mastalgia em uma amostra quando ele é utilizado de forma adequada. E aí, isso porque o sutiã esportivo ele dá o conforto para as mamas, dá esse suporte mecânico que a doutora Silvia falou, evitando a movimentação específica, e aí já se entra numa discussão se os sutiãs esportivos não tem que ser específico em relação ao movimento que a atleta vai realizar, dependendo do gesto esportivo dela. Tá? E aí o sutiã esportivo é uma discussão enorme, tem discussões aqui, artigos só de sutiã esportivo, ficaria uma coisa muito extensa. Mas o que se sabe, o sutiã esportivo é uma medida efetiva, tem que ser aconselhado, e os sutiãs inadequados, inclusive, eles podem ser a causa da mastalgia, 10% das maratonistas e 21% de outra amostra. Além disso, o sutiã inadequado, ele leva a outras questões extra-mastalgia que são relatados ali, né? Como, por exemplo, atrito do sutiã esportivo, fricção, sutiã afundar nos ombros. E aí tem um artigo aí de uma autora que o principal relato do questionário foi as mulheres falando que não acham o sutiã adequado. Então, a gente tem que aprofundar e entrar nessa discussão de qual é o sutiã adequado. E aí já é uma outra discussão, tem a questão de manufatura, tem aquela questão de estudo de biomecânica, e aí isso é comprovado com 90% de uma amostra de alto rendimento sempre utilizar o sutiã, e 91% das maratonistas que correram a Maratona de Londres 2012 utilizaram sutiã esportivo. Só 5% das maratonistas não utilizaram. Então, a gente tem que começar a trazer essa informação do sutiã esportivo, porque nós, profissionais da saúde, nós temos que saber, a paciente não é obrigada, muito pelo contrário, a paciente está te procurando justamente por esse motivo. Aí, outro assunto que a gente tem que falar, negligenciado, aí trauma / lesão nas mamas. Por quê? Porque as mamas têm característica e localização anatômica no tórax anterior aí, e isso faz com que essa localização tenha uma vulnerabilidade maior aos traumas diretos, principalmente modalidades de contato e colisão.
que a gente tem que saber é que, na literatura, a gente tem que urgentemente começar a registrar trauma e lesões nas mamas. Por quê? Porque o que está escrito na literatura atualmente é que a lesão nas mamas, ele configura na parte inferior da lista de lesões. E isso simplesmente porque ele é pouco solicitado. Então, a gente pergunta lá de lesão ortopédica, lesão musculoesquelética, a gente pergunta de um monte de lesões e a lesão nas mamas fica negligenciada. Então, a gente tem que começar a perguntar de lesão nas mamas para a gente ter dados para registrar na literatura, para a gente começar a saber o que fazer com essas lesões. A gente tem que entender o que acontece, tá? De forma não surpreendente, chutes e cotoveladas são os movimentos mais comuns registrados. E aí, o que acontece? Em relação à lesão das mamas, o que acontece, o mais comum é a contusão, geralmente por uma ruptura capilar superficial ali das mamas, e quando isso acontece, o que está na literatura ali é colocar gelo ali 15 a 20 minutos, e essa contusão vai se resolver. Se pegar uma veia mais profunda ali, pode até levar a acometimento de causar um hematoma em tecido mais profundo ali, inclusive com relatos na literatura, com necessidade de drenagem. Muitas vezes esse hematoma vai ficar endurecido e aí faz uma necrose gordurosa e inclusive calcificação naquela região ali. Outros também, a depender do que acontece, pode evoluir ali, se tiver uma descontinuidade da pele, evoluir com uma mastite, evoluindo para abscesso mamário, também com necessidade de drenagem. Claro que isso a gente está falando de pouco cuidado, tal, mas a gente tem que lembrar que dependendo do local de prática esportiva, não é um ambiente muito higiênico. Então, a gente tem que orientar essa questão de higiene, e aí, se tiver descontinuidade da pele, a gente fazer uma boa higiene, se for indicado antibiótico terapia, entrar com antibiótico terapia para não ter esse caso extremo aí de mastite, até evoluindo para abscesso mamário. Também tem traumas de arranhões, abrasões. Outra discussão também que se tem é que teria uma teoria de lesões indiretas do choque das mamas contra a caixa torácica. Isso é, a movimentação das mamas gerando aí um choque indireto das mamas contra a caixa torácica, também provavelmente teria algum fator aí na etiologia da mastalgia induzida pelo exercício e por esse possível mecanismo de lesão aí. Então, tem essa abertura aí para a gente entender essas lesões indiretas aí como suposição. E aí, medidas de proteção são relatadas como alguma das medidas adotadas, e o que a gente tem de registro na literatura, naquele artigo lá de 504 atletas de 9 modalidades diferentes de atletas de alto rendimento da Austrália, eu acho que só 3% utilizavam proteção em relação à prevenção de trauma nas mamas, sendo que os esportes que utilizavam eram justamente os esportes que incentivam a utilização dessas proteções, como, por exemplo, taekwondo, esgrima. E aí o que a gente tem de relato aí na literatura em relação à lesão das mamas é atleta relatando que evita o movimento, 6% evitando o movimento para evitar, evita o movimento que desencadeia o trauma de lesão das mamas, 3% colocando a mão na frente para evitar o trauma. Então, imagina vocês, a gente está falando de alteração de gesto esportivo, então mudar o gesto, colocar as mãos, imagina o quanto que isso não descaracteriza o gesto esportivo, não é verdade? São poucos os artigos de lesão nas mamas, e esse merece atenção, talvez seja o mais completo, na minha opinião, que é justamente esse de 504 atletas australianas de alto rendimento, 9 modalidades diferentes, 29% já relatou lesão nas mamas com contato direto. E aí, durante a carreira inteira, 1 em cada 3 já tiveram lesão nas mamas, ou nos treinos, ou nas competições. 43% não tem nenhuma estratégia em relação à lesão nas mamas, então a gente está falando aproximadamente 1 em cada 2 atletas não tem estratégia nenhuma, sendo que a lesão nas mamas efetivamente acontecem, podem vir a acontecer, dependendo do exercício do esporte, é virtualmente impossível de eliminar isso, mas a gente tem que fazer alguma coisa para pelo menos atenuar, se não conseguir prevenir. Obviamente, isso impacta na performance, 21% da amostra relatando isso, e olha esse dado, quão importante ele é, 10%, só 10% de 504 atletas das que tiveram a lesão nas mamas, relatou a algum profissional da saúde. Então, isso é muito importante, a gente tem que começar a falar sobre isso. A mulher tem lesão na mama,
e não fala para o profissional de saúde, pro profissional de saúde. Então, ela não tem uma assistência adequada. Por que isso acontece? É por culpa nossa? Será que não tem um papel educacional que a gente tem que começar a fazer? E aí foi o que eu descrevi aí. Eu falei 6,3%, mas é 9% modificando o gesto e 6% colocando as mãos aí para evitar a lesão. E aí, essa autora colocou lá na conclusão do artigo dela que a gente tem classificação para lesão no esporte para um monte de coisa. Né? Tem lá Frederickson, Rockwood, tem um monte de coisa lá, um monte de classificação para lesão do esporte. Não existe classificação para lesão das mamas. Então, será que não está no momento da gente começar a falar de lesão de mamas? Mais importante ainda, será que não está no momento da gente começar a fabricar uma classificação de lesão das mamas para, com estratificação, a gente entender cada impacto em cada grau que ele acontece? E aí, para encerrar aqui da lesão das mamas, o que eu tenho para falar que já está mais que comprovado, não, lesão das mamas não aumenta a incidência de câncer de mamas. Isso não sou eu falando, é o que está registrado na literatura, tá? Só questão de que a mulher pode achar que, dependendo da modalidade, lesão de mamas, trauma de mamas repetitivos pode aumentar a incidência, não aumenta. E aqui está da parte aqui em relação aos mamilos, que também merece atenção, porque os mamilos são proeminentes, consequentemente, local de acometimento comum entre mulheres, principalmente mulheres que correm e particularmente longas distâncias. Esse acometimento mamilar aí, ele foi apelidado aí de jogger's nipple, mamilo das corredoras, desde 1977, e tem uma autora brasileira aí que propõe que ele tem que estar descrito nas dermatoses inflamatórias associadas ao esporte. Então, igual infecção herpética do lutador, infecção fúngica interdigital de nadador, dos lutadores também. Então, ela é uma dermatose inflamatória e tem que estar incluída. O que acontece? Por essa proeminência dos mamilos, o atrito e fricção ali dos mamilos em relação à vestimenta geram eritema e edema, evolui com exudação e crosta, e dependendo dos casos, pode inclusive evoluir com sangramento, como eu coloquei ali nas figuras. São todos homens, não seria indelicado de colocar a figura, uma foto de uma mulher aí. Quais que são os fatores de risco? Os registrados são camiseta molhada, atopia, correr sem sutiã e mamas maiores, como foi descrito lá atrás, são alguns fatores de risco descritos. E aí, em relação à prevalência, a gente entra numa discussão aqui de o quanto isso é comum. Será que isso é comum e é pouco falado? Ou isso realmente é incomum? Por quê? Numa amostra de 319 corredoras, 9% relatou mamilos dolorosos. Outra, entre 2% a 16% em dias de provas diferentes de maratona, foi a prevalência de lesão friccional dos mamilos. Teve um estudo que colocou um corte aí de 64 quilômetros ou mais semanais, apresentando 35,7% de prevalência de mamilo das corredoras aí em mulheres. 20% de 504 atletas de alto rendimento relatou essas lesões friccionais, e o que a gente tem que saber é que ele é autolimitado, mas os casos de refratariedade, ele pode ser de manejo clínico difícil. Porém, se não tiver a lesão de repetição friccional, ele é autolimitado. E aí, qual que é a conduta? A conduta a gente ainda tem que direcionar, né? Então, também, em relação aos mamilos, a gente tem que começar a registrar essas lesões friccionais, começar a introduzir o mamilo na anamnese, para a gente ter mais dados, para a gente entender sobre essa relação dos mamilos também. Outra condição aí é o mamilo dos ciclistas, foi descrita aí em 1983, a fisiopatologia é diferente. Foi registrado que com o atleta tem a sudorese, ele soa, aí está num ambiente mais frio, com o vento frio causa ali alteração térmica dos mamilos, e esse é o mamilo dos ciclistas. Porém, quando você digita lá na literatura, mamilos dos ciclistas tem quase nada, é só praticamente esse de 1983 aí. Então, assim, sem ciência nenhuma, totalmente empírica, o que eu, João, imagino, não tem ciência nenhuma nisso, é que com a evolução das vestimentas aí e orientações em relação ao ciclismo, talvez isso tenha sido um problema que foi sanado, entre aspas, aí, ou então ainda acontece, mas também como é autolimitado, ninguém fala. Então, nós, profissionais da saúde, temos que começar a falar sobre isso também. E aí, em relação à alteração da composição do volume das mamas,
o que tem registrado é que atletas de elites e maratonistas apresentam menores mamas. Tem uma hipótese aí de que meninas, antes da puberdade e durante a puberdade, que mais praticam exercícios físicos, vão ter volumes menores de mamas ao longo das vidas. Porém, isso ainda é uma hipótese, não é uma verdade. E aí o que tem registrado também é que mulheres que têm maiores volumes semanais e treinam em intensidades maiores têm gastos calóricos consequentemente maiores também. Então, provavelmente é isso que justifica essa alteração de volume das mamas em relação a essas mulheres fisicamente ativas. E aí, esse assunto é particularmente importante dentro de uma discussão de baixa disponibilidade energética, que é trazido aí como pelo American College por Trades da Mulher Atleta e REDS pelo Comitê Olímpico Internacional. Por quê? Baixa disponibilidade energética leva a um ambiente hipoestrogênico. Hipoestrogenismo tem várias causas. Baixa disponibilidade energética é só uma delas. Por que eu estou falando isso? Porque, sabidamente, o estado hipoestrogênico ele pode levar à atrofia mamária. E aí, dentro de um contexto de baixa disponibilidade energética, já que a gente faz quase que um quebra-cabeça lá de informações clínicas, será que não seria interessante a gente incluir as mamas, essa informação de volume mamário e atrofia mamário no exame físico ali das ginecologistas, com um acompanhamento longitudinal do exame físico e na história clínica efetivamente perguntar o tamanho das mamas para uma suspeita de disponibilidade energética, fica esse questionamento aí. Além do que, em relação à baixa disponibilidade energética, a perda de peso e distúrbios alimentares sabidamente alteram volumes também, e essas condições também têm uma relação muito grande aí de baixa disponibilidade energética. Então, talvez a atrofia mamária seja uma informação a mais aí na baixa disponibilidade energética, fica esse questionamento. Também, usuários de esteroides anabolizantes, a população que tem mais predisposição a utilizar esteroides anabolizantes é a população fisicamente ativa. E aí, uma das consequências de uso de esteroides anabolizantes em mulheres é a atrofia mamária. E aí, a atrofia mamária, ela é reversível, diferente de outros efeitos colaterais do uso de esteroides anabolizantes em mulheres, como, por exemplo, hipertrofia clitoriana e alteração de voz. Esses não tem o que fazer. A alteração da atrofia mamária ela é reversível porque, com deposição de gordura, ele volta. Mas aí também, apesar de não ter relação direta, ser uma relação indireta com o exercício físico, a gente tem que colocar aí como informação também. Além disso, né, falando da composição e volume, tem uma discussão ali de falácias, talvez essa seja a palavra, de mulher achar que treinar vai cair o peito ou treinar vai fazer o peito subir. E aí o que tem na literatura é o seguinte, em relação à flacidez e pitose, teria uma teoria aí de que o estiramento repetitivo do suporte mamário, daquela falta de suporte intrínseco das mamas, levaria a esse estiramento e causaria danos irreversíveis com o tempo, gerando esse desfecho. Porém, o que foi descrito aí é que tem outro estudo ali fazendo o pensamento ao contrário, de que o exercício físico elevaria as mamas. Porém, é improvável que o exercício altere o tecido muscular, porque o que tem de músculo nas mamas é na zona areolar. E aí, ainda que aparentemente tenha uma alteração ali do volume das mamas, é pelo peitoral maior sobrejacente associado a um menor percentual de gordura corporal. E aí tem até um autor que coloca ali que isso aí de cair as mamas ou levantar as mamas, isso aí, até o momento, são hipóteses e é quase que provável que isso não aconteça. Por que eu estou falando isso? Porque talvez, para a população leiga, isso seja um impeditivo. Não, eu não vou treinar porque minha mama vai cair. E a gente tem que fazer justamente ao contrário. O exercício físico tem muitos benefícios. Nenhuma mulher tem que deixar de treinar por causa que ela achar que a mama dela vai cair. Então, a gente tem que começar a falar aí contra essas coisas que impedem o treinamento físico. Uma vertente muito grande no exercício da parte da medicina esportiva e ginecologia esportiva é a gestação e exercício físico. Então,
a gente tem que começar, além do gestação e exercício físico, incluir a mama também nessa jogada aí. Por quê? Durante a gestação acontece o crescimento fisiológico das mamas. E aí, com esse crescimento fisiológico, existe a congestão das mamas, e a congestão das mamas faz com que altera o centro de gravidade. Além disso, tem a proeminência fisiológica durante o período da gestação, levando possivelmente a maior risco de lesões friccionais. Porém, o que a gente tem que saber é que os exercícios não só são seguros, como eles devem ser recomendados na gestação. E aí, em relação à amamentação, será que ela altera a rotina de treino? O que foi mostrado aí na literatura é que 84,1% das atletas competitivas continuou correndo durante a amamentação e que não houve nenhum efeito da corrida na capacidade de amamentar. Então, você deve amamentar e aí deve continuar treinando e caso isso tenha alguma implicação, você procurar a obstetra para as adaptações. E aí a recomendação é a mama pesa ali, dependendo da literatura, 400 a 500 gramas quando está engurgitada. A recomendação é você esvaziar essas mamas para você se exercitar, porque isso vai trazer mais conforto para o seu treino. Além do que, essa informação é muito importante e tem que ser difundida para a população. Mulher que amamenta, depois que ela é mãe e ela amamenta, ela tem menos mastalgia do que mulheres nulíparas. Então, a amostra aí mostrou que 94% das maratonistas que amamentaram seus filhos, comparado a 79% das mulheres fisicamente ativas que não foram mães, então isso diminuiu a incidência de mastalgia. 46% das atletas que já foram mães, 88% amamentou, e a prevalência de dor nas mamas foi significativamente maior em nulíparas em ambas as cortes, 51,4% em comparação a 31%. Ou seja, aquela mulher que antes de ser mãe tinha dor nas mamas, você falar para ela na sua abordagem de profissional de saúde que amamentar é uma das ferramentas que vai fazer ela ter menores dores nas mamas, comprovado pela ciência, isso é uma informação muito importante, tem que ser incentivado. Ainda mais, todo mundo aqui não é segredo para ninguém dos inúmeros benefícios da amamentação. Terminando aqui, tem outros aspectos aí das mamas, a última slide aqui da aula, outros aspectos das mamas em relação ao exercício ao esporte. Estamos aí no Outubro Rosa, câncer de mama e exercício físico talvez seja o assunto mais estudado na literatura. E, na minha humilde opinião, esse assunto é tão importante que ele merece uma aula só para ele, uma discussão só de câncer de mama e exercício físico. Então, poderia falar aqui um monte de câncer de mama e exercício físico, mas eu acho que esse é um assunto exclusivo e merece atenção só para ele. Mamoplastia redutora é uma intervenção cirúrgica, eu quis trazer mais aspectos clínicos aqui, mas sabidamente, falando lá que a gente mostrou da parte do tamanho das mamas, tem registros aí de que como as mamas grandes podem ter ali um impacto no exercício físico, pode ter dor, a mama grande por si só, por vergonha, seja qual for o motivo, pode fazer com que a mulher não treine. A mamoplastia redutora é uma intervenção aí que aumenta os níveis de exercício físico comprovado pela literatura. Então, talvez isso aí seja uma coisa a ser discutida em relação à indicação junto com o ginecologista e o mastologista, para eles tomarem essa decisão. A gente tem que colocar ali risco e benefício junto com a paciente. Síndrome pré-menstrual. Síndrome pré-menstrual tem vários sintomas, dentre eles mastalgia e sensibilidade nas mamas, e aí o exercício físico na síndrome pré-menstrual, melhora os sintomas, incluindo a dor e sensibilidade nas mamas. Além disso, tem aquele campo que eu falei das outras etiologias de mastalgias e a associação das outras etiologias de mastalgias com a mastalgia induzida pelo exercício. Doença de Mondor é uma doença que o exercício físico é uma das causas registradas de doença de Mondor. O que é doença de Mondor? Doença de Mondor ela é a tromboflebite dos vasos anterolaterais das mamas. Então, tem duas figuras aí mostrando que como o exercício físico e trauma é uma das causas, a gente tem que começar, quando acontecer a doença de Mondor por trauma do esporte ou pelo exercício físico sem o trauma, a gente tem que registrar esses casos para a gente ter mais dados na literatura.
não é só exercício físico e esforço que causa doença de Mondor, então, neoplasia maligna, a biópsia ali mamária, prótese de mama, também tem registros ali de doença de Mondor. O que acontece aí na figura de baixo? Fica esse cordão palpável fibroso aí na região da tromboflebite, e na imagem de cima ali fica, depois da resolução da doença de Mondor, depois que tem a recuperação ali da passagem do vaso, fica em alguns pacientes, fica mais ou menos com esse aspecto aí. Para finalizar aqui, a gente tem que ter essa parceria ali de médico do esporte com o ginecologista do esporte e mastologista, então essa relação tem que ser íntima, os profissionais têm que se conversar, e porque a gente precisa, no contexto de atender mulheres, que elas sejam fisicamente ativas, as que não são, e manter as que já são fisicamente ativas, continuar fisicamente ativas. Então, está na hora da gente incluir as mamas na abordagem clínica das mulheres fisicamente ativas. E aí a gente precisa, o que eu quis trazer aqui, é que isso existe, é comum, é pouco falado, tem muitas coisas para falar da mama em relação ao exercício físico e ao esporte, só que a gente precisa de mais informações para compreender de forma totalitária, incluir não só na parte de saúde, mas em performance também. Para quê? Para que a gente possa adotar medidas efetivas e combater esses impactos negativos que a mama possa representar em mulheres fisicamente ativas. Na minha opinião, para finalizar aqui, é inadmissível que a mulher deixe de treinar por uma questão relacionada à mama. Então, nós, como profissionais de saúde, temos que começar a buscar soluções para que elas possam treinar, possam competir, possam se manter fisicamente ativas e que isso não seja efetivamente um impeditivo. Era isso que eu tinha para falar. Perfeito, João. Como sempre, parece que vai sempre se superando, né? Até as nossas ginecologistas que, conforme você disse, deveriam entender muito mais que você, estão elogiando sua aula. Parabéns. Espero que saia uma classificação de Lombardi aí dos traumas de mama. Pessoal da ginecologia, se vocês quiserem abrir a câmera, quiserem abrir o microfone, eu acho que a ideia é que a gente faça uma coisa informal, né? Antes de todos, eu reforço aí realmente o nosso agradecimento, nosso orgulho de ter ajudado a contribuir na formação desse excelente médico do esporte, que é bom em todas as áreas, né? Já falou de fisiologia, já falou de mulher, já falou de tudo aqui. Parabéns, João. Vamos lá. A Rosângela está aqui, acho que a Tati, Maíta, Silvia. A Silvia tinha falado sobre a questão, né, vou começar aqui para vocês abrirem o microfone. A gente investe tanto no tênis, né, João? Tem tanto tênis caro, é tênis pronado, supinado, é tênis para isso, tênis para aquilo, que respira, que não respira, que tem palmilha assim, e aí e o top, né? Existe isso daí? Pergunto para as nossas ginecologistas. Existe um top assim tecnológico? Vale realmente a pena? Fiquem à vontade, bem-vindas, por favor, fiquem à vontade. Bom dia. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Silvia. Tudo bom, doutor Paulo? Oi, João, parabéns, viu? Foi excelente, foi excelente. E você sabe que, por coincidência, hoje mesmo eu mandei para o João agorinha, nem sei se ele viu, uma coisinha dos tops pelo Instagram. Existe sim, tem uma atleta norte-americana, que é a Alísia Montano, está assim, encabeçando uma marca mesmo de tops. Ela agora, depois da terceira gestação, criou e ajudou, né, a desenhar vários tops para atletas que amamentam, inclusive. E ela tem esses tops esportivos, né, de uma marca que ela está encabeçando. E isso vende online e tudo mais. E é impressionante quando a gente começa a ver que o top tem que ser muito específico mesmo, porque tem o tamanho das costas, o tamanho da mama, não é só o volume mamário, o conforto da paciente, tem as que gostam com a alça cruzada, a que gosta com a alça, porque a gente também tem que pensar no conforto do ombro. Então, eu acho que é um super investimento, sim, o top, porque faz muita diferença na performance mesmo, na prática, nos treinos, na competição. Eu, particularmente, até acho que faz mais diferença no treino do que na competição, porque na competição a adrenalina é tanta que elas vão do jeito que for. Mas no treino, ali no dia a dia, treino longo, eu acho que vale a pena investir no top, sim. João, parabéns pela aula, viu? Obrigada aí por ter levado tão a sério esse nosso papo sobre mama.
Eu anotei algumas três coisas rapidinho aqui para falar. Primeiro que só da sua aula você tem que saber que você já está contribuindo para a dor nas mamas, né? Porque no mesmo artigo que mostra que os tops melhoram, né, em 85% as dores, também mostra que o conhecimento da equipe técnica, o conhecimento da equipe que acompanha essa atleta também pode contribuir para a melhora, né? E aí, lógico, passando o conhecimento para a atleta, contribuir com a melhora da dor, tá bom? Então, só de falar sobre o assunto já pode ajudar, né? Falando sobre top, uma coisa que é bem interessante é que a gente fala um pouquinho sobre modalidade, né? Sobre como escolher o top. Pensando nas triatletas que começam nadando e terminam correndo, né? Eu acho que isso é um grande desafio, é o que eu sempre penso nas triatletas, quando eu penso em dor na mama, eu fico pensando que elas pensam sempre em nadar com menos roupa possível e depois como elas estão na corrida, né? Então, é um desafio muito grande, né? E foi o que eu brinquei do tênis. A gente tem que parar de focar um pouquinho nos tênis e focar mais no top, e essas meninas precisam. E uma outra coisa, última coisa interessante, é que quando a gente fala em prevalência, o João falou muito bem sobre a discrepância na literatura, né? Eu até anotei aqui, de 19% a 72% de diferença aí dessa incidência, da prevalência de dor na mama nas mulheres. Mas, mais do que pensar na modalidade, várias mulheres foram avaliadas, a gente tem que pensar assim, o que é dor na mama induzida pelo esporte, né? Será que nós temos essa definição? Porque será que para você conta as que sentem essa dor na TPM? Porque o João falou muito bem que a gente pensa, né, que é o que a gente pensa em fazer, é falar que a dor na mama induzida pelo esporte não pode ser relacionada com a mastalgia cíclica. Mas será que todos os trabalhos consideraram isso, né? Então, assim, eu acho que é mais uma reflexão. A gente precisa definir esse tema para começar os estudos. É isso. João e demais ginecologistas, eu pergunto para vocês, a gente já chegou no ponto de ter que adaptar treino, levando em consideração aí o ciclo menstrual, esse período de TPM, tem algumas mulheres, né, que realmente têm dor na mama. Então, será que isso é uma coisa que na prática, até tem treinadores aqui, ou mesmo meninas que competem aqui, triatletas. Eu, por exemplo, eu sei que se eu não durmo bem, eu fazia musculação, eu ia treinar crossfit. Se eu não durmo bem, eu sei que aquele dia meu treino tem que ser coisa aeróbica, parece que eu estou mais fraco, né? Pode ser uma predisposição individual, mas a gente sabe que o sono influencia. Como é que vocês veem essa questão da mama, né? Vocês acham que a atleta ela rende realmente menos, ela chega a adaptar, vocês chegam a prescrever alguma alteração? Ou isso é uma coisa que a gente ainda não estudou e tem que realmente estudar? Eu acho o seguinte, a equipe da Inglaterra fez sutiãs específicos para suas atletas agora para os jogos. Então, altera a performance, sabe? Eles até já comprovaram entre os estudos deles que altera a performance. A gente sempre fala da mesma ideia do contraceptivo, em que na hora que você melhora um sintoma, indiretamente você melhora a performance. Então, com certeza, melhorar a mastalgia da atleta, a gente pode pensar de maneira semelhante, que a gente vai melhorar a performance. Eu realmente acho que a gente acredita nisso, porque é a linha de raciocínio que a gente segue. Queria colocar duas questões. Primeiro, João, parabéns, né? Não tem nem o que falar, foi sensacional. Já tive casos de abscesso mamário em judoca, tá? E já tive que drenar abscesso de mamilo em Olimpíada de ginasta, para a gente ver que isso realmente acontece, né? Assim, a gente só tem que estar atento, eventualmente até nessa busca ativa mesmo, né? Pelas lesões. E uma coisa que talvez a gente, gineco, veja mais, né, do que vocês, atleta coloca, às vezes, piercing no mamilo. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Já tive judoca com piercing no mamilo, nadadora, que aí acha que não tem realmente tanto problema, muita jogadora de futebol com piercing no mamilo. Então, para o médico do esporte que não vai fazer esse exame específico, talvez valha até a pena fazer essa pergunta, porque às vezes elas têm, tá bom? Era mais uma contribuição aí. Desculpa eu ter entrado aquela hora, João, mas parabéns de novo pela sua aula, tá?
Muito bem, acho que é um assunto que devemos continuar, né, João? Vamos continuar esse caminho aí. Você, pelo jeito, está sendo um dos pioneiros aí em organizar. Vamos ver se sai mais uma vez a classificação de lombar aí para as lesões mamárias. Pessoal, inúmeros elogios aqui no nosso chat, João, tá bom? Faça um convite público aqui, que aí fica difícil de recusar, da Tatiana contar para a gente sobre essa experiência dela como GO nas Olimpíadas. Então, Tati, veja a sua data aí, o convite está público aqui, não dá para recusar. E agradeço a presença de todos. Sempre as nossas reuniões às terças-feiras de manhã, às 11 horas, elas ficam gravadas aqui no nosso canal Medicina Esportiva Unifesp, no YouTube. Na semana que vem vamos falar um pouquinho mais. Semana que vem, feriado, não teremos. Depois vamos falar um pouquinho mais de medicina esportiva, falar um pouquinho sobre triatlon, sobre organização de provas, atendimento. Nosso ex-residente Pedro também, excelente, brilhante, assim como o João, vai dar uma aula certamente fantástica para a gente. Tá bom? Boa semana, bom feriado. Nos vemos então em 14 dias. Lembro mais uma vez dos eventos aí que estão chegando em dezembro para que vocês participem e se atualizem. Boa semana. Parabéns, João. Muito obrigado. Valeu, valeu. Tchau, tchau.